Olá, fãs da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos firmes na nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, livro de Juízes, capítulo 7, 8 e 9. Vamos ver como é que está Débora, o que Gideão está fazendo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, enquanto eu estou aqui enrolando, aproveita, deixa o seu joinha, faz um comentário. Assine o canal se você ainda não for assinante. E me ajuda a espalhar a palavra de Deus por aí, compartilha esse vídeo. Vai contando para o YouTube que é um conteúdo de valor. Bora para a nossa leitura. Livro de Juízes, capítulo 7. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Oi, quanta gente tímida e medrosa, Virgem Maria! Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. E ele só tinha 300 homens, e a fé do Senhor. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos.
Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada uma, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Que será que eles vão aprontar? 300 homens com cântaros. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Fizeram um barulho estrondoso, né? Todo quebrando ao mesmo tempo. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Gente, que tática de guerra fenomenal! Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betesita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Baara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Baara. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Entendi agora. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Gente, coisa incrível, né? As pessoas eram apavoradas naquela época, ouviram aquele 300 trombetas tocando juntas em uníssono, aquele monte de vaso de barro quebrando, deve ter feito uma barulheira. No meio da noite, assim, né? Os guardas ainda tinham acabado de chegar, estavam meio inseguros nos seus lugares, e pruft, todo mundo perdeu a linha, né? Foi cada um correndo para um lado. E eles mesmos se atrapalharam todos. Muito bem. Capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes estas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Porventura, tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão:
Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Nossa, que vingativo! Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Estes, de Penuel, lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Não dá pão, nada, né? Quero saber. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zeb e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens. Que chacina, gente! Que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, a oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Ah, sabia o nome de todo mundo. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zebe e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: Porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zebe e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. E vingativo mesmo, né? Bem malvado. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: Como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivéssemos deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou de sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zebe e Salmuna: Levanta-te e arremate contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zebe e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Ó, esse sabia fazer a coisa direito, né? Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado as daremos. Estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 teclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas, que será isso? E as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço.
Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos. Uau! Todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres, tinha que ter mesmo, porque 70 filhos. Mas também morria tanto homem naquela época que o negócio era fazer um monte de filho, né? Um pouquinho antes matou 120 mil, né? Tinha que repor, né? Pois é, tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Vai me dizer que ele gostava mais do filho da concubina, né? Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, feliz, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Ai, vai começar tudo de novo. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Não creio que eles caíram de novo na tentação, né? Vamos lá, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Ah, que garoto esperto! Botou assim, né? A guilhotina e o lacinho no pescoço, né? Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão, é nosso bro. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. E acho que eles também creem, que não sei não. Vamos ver aqui. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os 70. Gente, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Chocada. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera, espertinho. Então, ele não matou 70, ele matou 69. Ô, meu Senhor! Então, se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Misericórdia! Muita violência, né, minha gente? Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira:
Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, que filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. E, se deveras e sinceramente procedestes, hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque, igual o espinheiro, né? Quer dizer, o espinheiro chamou: venham para a minha sombra. Que sombra? Ele não tem sombra nenhuma. Então, ou vocês vão aceitar a minha nenhuma sombra, ou eu vou pôr fogo nos cedros do Líbano, que era uma árvore super maravilhosa. Aqui é a mesma coisa, né? Aceita Abimeleque, aceita Abimeleque, ou então vai todo mundo se consumir. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou, por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão em Abimeleque e aos cidadãos de Siquém. E estes houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada, sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é, porventura, filho de Jerubbaal? E não é Zebul o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti.
Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair o sol e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. É um rastapé para lá, rastapé para cá, né? Um horror, gente. Pausa para beber uma aguinha, que ainda tem um tempinho aqui. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos, todos organizados lá para danar o rapaz. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: Eis, ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja com ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Meu Deus do céu, que carnificina! Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou seus homens e os repartiu em 3 grupos. Olha aí as táticas de guerra de novo, né? E os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre nós, sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da Torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berité. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da Torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore. Ainda bem, achei que ele tinha matado alguém. Cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la no ombro. Eita, que homem era forte, hein? E disse ao povo que com ele estava: O que me vistes fazer, fazei também vós depressa. Será que todo mundo tinha um machado para cortar uma árvore? Vamos lá. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres queimados. Vamos lá. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio à torre
pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, lhe quebrou o crânio. Fosse. Então chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim. Mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Mas foi uma mulher que matou. A pedrada na cachola. Assim. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se, cada um para sua casa. Deus por si, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Isso aí. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 filhos, 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Uau, gente, as estratégias assim de conquista das terras naquela época eram impressionantes, mas o que me choca é que a história da humanidade inteirinha, de fio a pavio, é uma guerra atrás da outra, uma briga sem parar, negócio medonho. Acho que a gente até vive em paz hoje em dia, né? Então tá bom. Um beijo para vocês, até amanhã.